falar sobre o caso de Jimmy Kimmel. Para quem não acompanhou, na última live, né, na segunda-feira, nós fizemos um apanhado geral do caso de Jimmy Kimmel, apresentador lá dos Estados Unidos, um talk show, que teve seu programa retirado do ar pela FCC, né, que comanda lá a parte de comunicação dos Estados Unidos. Uma decisão justamente política, né? Afinal, o Trump é contra o Jimmy Kimmel. Ele fez comentários que afetou o pessoal do MAGA, né? Do Make America Great Again. E isso gerou um furdunço. Ele voltou. O Trump falava toda hora de Jimmy Kimmel, a pior audiência dos talk shows. E não sei o que e tudo mais. Jimmy Kimmel está de volta e bateu todos os recordes de audiência do programa dele ali. Ele, né? 6,3 milhões de espectadores, Sica, sendo que a média do Jimmy Kimmel é 1,5 milhão. Não, sem contar que no YouTube também o monólogo dele disparou. Muito, muito visto. Muito visto mesmo. Muito acima da média de todos os colegas dele, que também colocam seus monólogos no YouTube, trechos dos programas também. É muito louco essa história, Juras, porque a gente teve com o Trump nesse pós-volta do Jimmy Kimmel. Sabe quando você diz, bicho, você tá falando a parte licenciosa alta? Sim. Sabe? Depois que o Kimmel voltou e ele fez um monólogo que ele disse, olha, eu fui mal compreendido, que não era isso que eu não quis ofender ninguém, etc, etc. Fez o protocolo dele, né? Apesar do discurso dele ter sido muito claro, ele ainda teve que fazer meia-culpa. Essa é a bosta, entendeu? Porque teve que fazer meia-culpa. Basicamente assim, se vocês não entenderam, desculpa. A culpa é de quem passa a mensagem, não de quem recebe, aquela coisa toda, né? Bom, de todo modo, no dia seguinte à volta dele, o Trump deu um tweet. E esse tweet foi bem pesado, porque, como eu falei... Ele falou aqui, ó. Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego ao Jimmy Kimmel. Espera aí. Esse é o ponto importante aqui. Vai lá, Juras. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele tinha sido cancelado. Pausa. A Casa Branca tinha sido informada que o programa dele tinha sido cancelado. Gente... Você tá então dizendo que a Casa Branca teve alguma coisa a ver com essa situação toda? É isso que você tá dizendo, Trump? Porque é isso que a gente tá entendendo. Foi censura, né? Essa é a verdade. O pessoal não gosta de usar essa palavra, mas o que aconteceu com o Jimmy Kimmel foi censura. Algo que aconteceu entre o então e o agora é porque a audiência dele sumiu e o seu talento nunca existiu. Agora, Juras, teve um ponto aí que foi cortado aí dessa quote, mas que também tá no tweet. Gente, o Trump diz, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa em relação à ABC. Ele ameaça de maneira direta a emissora. Exatamente. Por conta do retorno do programa do Jimmy Kimmel. Mas aconteceu um negócio aqui, né, Sicas? A audiência, né, que cresceu 343% em relação à média, poderia ter sido maior caso o episódio tivesse sido veiculado nacionalmente. Contudo, como a Nexstar e a Sinclair continuam sem transmitir o talk show em suas emissoras, a produção não passou em 23% das casas americanas. A Nexstar e a Sinclair são emissoras regionais, né? Assim, não, na verdade é o seguinte, a Nexstar e a Sinclair, elas são donas de emissoras regionais. Isso. E, novamente, essa confusão toda começou porque houve uma ameaça velada do diretor da FCC em relação ao Jimmy Kimmel, e a Nexstar e a Sinclair vão passar cada qual por processos de fusão que vão mudar muito o jogo nos Estados Unidos, e é uma fusão que ela necessita passar pelo crivo da FCC. Então, para agradar a FCC e ajudar a liberar, é basicamente molhar a mão, né, Sicas? Isso. O que rolou foi tipo assim, olha, tamo aqui, né? Conta comigo que eu conto com vocês. É isso aí, tamo junto. Vamos na... Cara, é uma falcatrua inacreditável. É só politicagem essa bosta aqui. O cara não falou absolutamente nada demais. Ele deu uma opinião, e a opinião dura e fazendo ironia, porque afinal o Donald Trump é um abestado.
Não, Perguntaram agora, pra ele sobre o aqui, Charles Kirk e ele falou sobre a construção da reforma da Casa Branca. Não, aqui é o seguinte. O Jimmy Kimmel, ele deu uma brechinha pequena quando ele falou da questão do... o pessoal do MAGA tá tentando fazer tudo pra caracterizar A gangue MAGA, né? A gangue MAGA tá fazendo de tudo pra caracterizar o assassino de Charlie Kirk como qualquer outra coisa, senão um deles. Depois foi comprovado que o Tyler Robinson, que é o acusado de ter cometido esse crime horroroso, ele não é MAGA. Foi comprovado isso, ele não é MAGA. Ou seja, essa fala do Kimmel pode ser interpretada como, entre aspas, fake news. Porém, no entanto, contudo, ainda não tinha essa informação definitiva quando do monólogo. E outra, se você for atrás de gente que inferiu que crimes foram cometidos por outras pessoas, por outros, etc, etc, você vai ter que tirar boa parte da programação de... Você não pode ir atrás do Jim Kim, vai ter que ir atrás de todo mundo que fez isso. Inclusive do pessoal MAGA, que costuma fazer isso de vez em quando. Então... O pessoal MAGA, o MAGA que a gente tá falando é o Make America Great Again, que é uma denominação que se coloca nessa galera mais extremista, direita dos Estados Unidos, né? Nem todo republicano, por exemplo, conservadores, etc. Nem todo republicano, por exemplo, é MAGA. Agora, é engraçado porque dentro da cúpula do Partido Republicano, você chama, o Trump, por exemplo, chama esses republicanos que não são MAGA de Rhinos, que é Republicans in Name Only, republicanos só no nome. Gente, é uma confusão dos diabos, mas o fato é, a gente teve uma união de vários artistas, a gente teve uma união de muita gente defendendo o Kimmel. Ele falou uma fake news, de determinado ponto de vista, sim. Ou você pode colocar que ele só não tinha ainda todos os fatos. Apesar de muita gente ter falado isso, o próprio Rogério falou, né, que na live passada, dizendo, não, ele era MAGA, não sei o quê, porque os pais eram. Mas não tem nada a ver, né? Os pais podem ser e o filho pode não ser, né? Então, ao meu entender... Só que tinham indícios, né? Tinham indícios de que ele era. Porque a família toda era MAGA. Mas... É porque, ao invés de se preocupar com a situação em si, o ato, a parada que aconteceu, qual era a ideologia do criminoso. Como se isso se livrasse de algo, caramba. Né? Isso é o menos importante. E lembrando, o governador do Utah, ele... Novamente, aquela coisa que você tá falando da parte que você devia ficar quieto em voz alta. Ele disse, a gente tava rezando que esse cara não fosse um dos nossos. Sabe? Você não tá preocupado em pegar a pessoa que fez ou investigar. Não, você tá preocupado se o cara que fez, ele é ou não da sua ideologia, ao invés de se preocupar em pegar seja lá quem for. Ao invés de se preocupar com, sei lá, com a mãe e os filhos lá do Charles Kirk, ou com a situação que aconteceu em si, você tá preocupado só com a repercussão que isso pode causar, né? Caso ele seja um deles, né? É tipo assim, MAGA matando MAGA, né? Sei lá. E aí ele está... É uma pequeneza enorme, sabe? Eu acho que o Jimmy Kimmel, ele chegou lá pra falar, né? Eu quero deixar claro porque é importante pra mim como ser humano. É isso. E isso vocês entendem que nunca foi a minha intenção fazer piada sobre o assassinato de um jovem. Esse realmente foi o oposto do que eu estava tentando dizer. Eu não acho que o assassino de Charlie Kirk representa alguém. Ele é uma pessoa doente que acredita que violência é a solução. E nunca é. O programa não é importante. O importante é que vivemos num país em que esse show pode existir. Meio que dizendo assim, é importante, independente do que é falado, as coisas precisam existir, né? Não podem ser censuradas. E esse negócio de dizer assim, ó... eu não acho que o assassino de Charlie Kirk representa alguém. É porque quando no discurso dele, ele falou assim, ó, a turma MAGA está desesperada em caracterizar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso. E é mentira?
E é mentira que eles estão tentando fazer isso? Caracterizar de outra coisa? E só tirar proveito político disso? Ele não falou nenhuma mentira. Mas, né, pra tentar minimizar as coisas, praticamente foi... Eu acho que foi uma decisão da própria turma da ABC. Diz assim, ô Jimmy Kimmel, alivia aí, vai. Coloca aí algumas coisas aí pra minimizar tudo. Eu acho que a ideia é, vamos tentar chegar no meio termo aqui. É. Vamos tentar resolver isso aqui de uma... Vamos tentar colocar isso aqui no meio termo. Ó, o Matheus Silva disse, colocou aqui, olha. Toda a questão do discurso original do Kimmel, né? Questão de tradução de boa vontade na interpretação. O Leon do Coisa Nerd explicou esse aspecto numa live excelente. Não foi fake news. Eu vi esse vídeo. Aí é que tá. Da forma que o Jimmy Kimmel falou, você pode tentar levar para esses dois lados. Ou que ele tava colocando que tá vendo como foi maga, mas estão dizendo que não é. Olha, ou então do modo que, olha, eles estão tentando caracterizar ele como qualquer outra coisa menos maga. E tentar jogar pra ele ser qualquer outra coisa, menos um deles. As duas interpretações aqui vai dar interpretação de texto e da própria tradução também. Isso acontecendo nos Estados Unidos, que é um país que se diz da livre expressão, né? Que você pode falar as coisas e tudo mais. O que o Jimmy Kimmel sofreu foi censura. Não à toa, ele se emocionou diversas vezes no discurso dele, né? Uhum. Porque ele foi censurado, gente. Foi censurado. Tiraram o programa do ar. Isso não acontece. Por isso que a comunidade artística toda se revoltou. Você utilizar a força estatal para tirar do ar alguém. Perigosíssimo. Alguém que não fala o que você não concorda com o governo. É isso. Perigosíssimo isso. Perigosíssimo. Isso é um precedente perigoso. E olha, novamente, Ted Cruz, que é um senador republicano, aliado do Trump, de primeira hora em tudo que o Trump faz, ele disse, gente, a gente não pode fazer isso porque isso é perigoso. Porque se os democratas voltam ao poder e resolvem fazer isso com a gente. Exatamente. Que não vai acontecer, né? Porque democratas, eles são a favor são a favor da democracia, eu né? Não sei, Juras, eu não sei. Porque, Juras, imagina o seguinte. Sicas, a gente sabe qual é o lado político que defende essas coisas mais ditatoriais. A gente sabe. Juras, imagina o seguinte. Volta pra época... Sabe qual era o partido do Lincoln? Abraham Lincoln? Ele era democrata, né? Não, republicano. Não, era republicano? Ele era republicano. E na época, o Partido Democrata estava contra essa questão de você tentar fazer a liberação indiscriminada. Mas isso tem 150 anos. Sim. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. Partidos mudam. Não, a gente vive regimes completamente diferentes há muito tempo e a gente vive numa sociedade em que a democracia nos principais países do mundo, as principais economias e tudo mais... mas Juras, é aquela coisa, partidos políticos são feitos de pessoas. Pessoas. Eu não tô falando da China, nem da Rússia e tudo mais, que são lugares assim, não. Mas partidos são feitos de pessoas. Pessoas, às vezes, mudam de ideia, se transformam, gerações passam, sabe? A democracia tem que ser defendida, Sicas. Não, isso é inegável. Eu só tô dizendo, as ferramentas democráticas, elas têm que ser defendidas, não se olhando para quem você tá dizendo isso, não se olhando para lados. Eu acho que as pessoas têm que deixar de confundir que a livre expressão... Você é livre para falar o que você quiser. Com liberdade de consequência. Você só não pode cometer crime, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E o Jimmy Kimmel tá longe disso. Liberdade de expressão está longe de ser liberdade de consequência, mas o crime tem que ser... O castigo tem que ser igual ao crime. Se o Jimmy Kimmel falou alguma coisa que estava incorreta, logo ele teria que se retratar. Uma retratação é diferente de você tirar o cara do ar, do nada. Exatamente. Um pedido de retratação é diferente de você fazer a retirada do cara do ar. Entendeu? São duas coisas bem diferentes. Gente, muito bem.